A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer imenso sempre encontrá-los. É um prazer grande demais compartilhar um pouco da palavra de Deus com você e nessa igreja tão amada. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 9 ao verso 22. Prazer grande demais, especialmente voltando dessa jornada pela África, lá em Moçambique, que os irmãos acompanharam, oraram. Muito obrigado por tudo isso. 2 Timóteo 4, do 9 ao 22. E lá em Moçambique, eu conheci a história de uma senhorinha chamada Vovó Celeste. A Vovó Celeste, meus irmãos, mora um pouco perto da capital e, assim como muitos outros idosos lá no país de Moçambique, ela foi abandonada pela sua família. É muito comum o idoso ser um peso morto na família, porque não recebe aposentadoria, não existe pensão. Então, o idoso é um peso morto. É só mais alguém para poder cuidar, alimentar e mais uma despesa. E muitos abandonam os seus idosos. Mais ainda porque geralmente essas pessoas têm um histórico de feitiçaria. No passado foram feiticeiros e pode trazer mau agouro para a família. O fato, meu irmão, é que a Vovó Celeste estava lá, desprezada, abandonada, jogada, até que ela ficou doente. E agora, aquela situação que já era ruim, uma senhora de quase 90 anos, sozinha, a sua própria sorte, doente, num hospital. E num hospital muito precário. Até que em um momento, as pessoas da igreja que eu estava, foram até aquele hospital, fazer uma visita, e se encontraram com aquela senhorinha. Eles pregaram o evangelho da verdade, e a vida da Vovó Celeste nunca mais foi a mesma. Ela foi de uma forma milagrosa curada da sua doença. Mas mais ainda, ela recebeu um novo coração. Ela foi convertida por Deus. Mas o trabalho da Vovó Celeste não terminou aí. Ela voltou para o seu lugar, voltou para o seu bairro, aldeiazinha, e começou a dizer para as outras vovós abandonadas que existia alguém que não as abandonaria. Ao ponto, meus irmãos, que aquelas senhorinhas, cerca de 5 senhorinhas, caminhavam nada mais, nada menos do que 4 quilômetros para ir à igreja. Faixa etária de 90 anos. 4 quilômetros indo, 4 voltando. E eu reparei nos pés da Vovó Celeste. Ela não tinha condições de ter um calçado. Ela fazia os 8 quilômetros a pé, descalça. Meus irmãos, e uma das palavras que eu escutei dessas vovós, quando eu cheguei já na nova congregação que elas estão plantando, era um hino que dizia assim: eu ganhei um tesouro. E eu ganhei um tesouro tão precioso que podem tirar tudo de mim, só não tirem a fé que eu tenho no meu Jesus. Outras coisas que eu escutei da boca delas foi: eu achei uma família. Os meus familiares podem voltar e eu vou recebê-los, mas eu não quero nunca mais sair da família que eu encontrei. E é por isso que faz elas saírem 4 quilômetros debaixo do sol africano para congregar. Meu irmão,
nós vamos ler o texto de um idoso também. Nós vamos escutar as palavras de alguém que também está abandonado e que já percorreu muitas milhas para chegar nas igrejas. O apóstolo Paulo tem uma lição incrível para nos ensinar sobre a nova família que ele ganhou. Vamos ler o que é que ele diz? Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onésiforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eúbulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Ela é maravilhosa demais para nós. Senhor, nós te louvamos por ela e reconhecemos que ela é eterna, ela é santa, ela é infalível e suficiente. Mas, Senhor, olha para nós. Nós somos mortais, tão passageiros. Nós somos pecadores, Pai. Nós somos, Senhor, passageiros e nós não conseguimos prescrutar a Tua eternidade. Nós não somos suficientes. Por isso, pelo Teu Filho Jesus, nós te pedimos, envia o Teu Espírito Santo. Fala conosco, traz a verdade, Senhor, para os nossos corações. Permita-nos, Pai, ser ouvintes da Tua palavra e mais do que ouvintes, praticantes daquilo que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso, não nos deixa sair do mesmo jeito. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, o autor desta carta é o apóstolo Paulo, mas aqui ele não é o perseguidor dos cristãos, como no passado. Aqui, meu irmão, ele também não é aquele jovem cheio de energia que fazia milagres, que pregava para multidões e as arrastava pelos cantos. Aqui, ele também não é aquele
pregador astuto e perseguido que tinha que dar o seu jeito para sair da perseguição. Aqui nós encontramos o velho Paulo, um Paulo doente, um Paulo fraco, um Paulo sozinho, um Paulo abandonado e à beira da morte. Aqui, meus irmãos, nós vemos um Paulo preso nas piores das prisões do mundo da sua época. A prisão Mamertina era um local com uma cela subterrânea dentro do chão. Ele estava como que numa vala. E esse acesso por um buraco no chão fazia com que ele entrasse num fosso úmido, sem luz solar, escuro e fedido. Ele estava debaixo das fuças do imperador e um dos piores imperadores da história, Nero César, o perseguidor dos cristãos. Nero César era cruel. E o velho Paulo de Guerra está escrevendo as suas últimas palavras, escritas antes de morrer. Ele traz no início da sua carta algumas recomendações para Timóteo. E quem é Timóteo? É o jovem pastor que ele ajudou a ser quem ele era. Ele traz algumas recomendações para aquele discípulo, aquele filho na fé. Como é que o Timóteo deveria lidar com a igreja? Como é que o Timóteo devia lidar com as decepções na igreja? Como ele ia ter que lidar com as pessoas difíceis dentro da igreja? Como ele tinha que pregar a palavra de Deus para a sua igreja? O fato, meu irmão, é que ele também pede uma força para Timóteo nesse momento tão difícil da vida dele. E pode até passar despercebido nos olhos da gente. Mas a verdade é que o velho São Paulo, mais calejado do que nunca na sua vida, nos deixa um grande ensinamento. Um precioso ensinamento. Sempre é tempo de voltar, de abraçar, de manter-se firme. Sempre é tempo de caminhar 4 quilômetros descalço que seja e nunca abandonar a família de Deus. A família de Deus é a igreja. Ele já tinha ensinado isso. Mas quando a igreja nos aflige, e quando a igreja nos fere, e quando a igreja nos abandona, mesmo o velho Paulo de Guerra, que estava preso e abandonado por ter servido a igreja, ele diz, na verdade, que vale a pena estar no meio da família de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que vale a pena servir e ser servido pela igreja, pela essa congregação. Mesmo quando você está numa cadeia fria, escura e suja, por causa da igreja. Ela é a família de Deus. Você escolheu sua família? Antes de nascer, Deus abriu um catálogo para você dizendo, escolha esse ou aquele? Não. Nós nascemos e eles já estão lá, nos amando. Nós nascemos e já tem um bocado de gente estranha ali. Gente cheia de defeito. É verdade. Gente complicada. É verdade. Mas gente que ama. É gente como a gente. Por isso, o velho Paulo está olhando para aquela família de gente como a gente. E que pode parecer um pouco desajustada, mas ele está dizendo, vale a pena persistir nessa família até o último suspiro.
É por isso, meu irmão, que a verdade principal desse texto é de que é sempre precioso estar firme na família de Deus. Mas sabe por que é precioso? Veja o verso 9. Porque mesmo na solidão, a gente tem com quem contar. Verso 9, o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Paulo sabia que estava perto de morrer, ele estava no corredor da morte. Basta olhar as palavras dele, uns versos anteriores, ele diz aquilo: já estou sendo entregue por libação, e a hora da minha morte é chegada. Mas ele olha por aquilo com esperança. Ele está passando por esse vale e ele sabe como passar. E o grande apóstolo Paulo também sabe ser vulnerável e humilde, ao ponto de reconhecer que precisa de alguém. Meu irmão, nós temos uma dificuldade. Nós queremos ser super-heróis e mulheres maravilhas. E nós sempre achamos que devemos parecer para todas as pessoas aqueles que estão por cima da carne seca. E que nada nos abala. E que está tudo bem. E que eu não preciso de ninguém. Mas o velho Paulo, mais calejado do que nunca, sabe olhar para aquele jovenzinho Timóteo e dizer: vem ligeiro, vem depressa, eu estou precisando. Meus irmãos, nós vivemos num período da história de grande individualismo. Sabe o que é isso? É você sozinho, por si só, e tá bom demais. Parece que todo mundo quer ser autônomo, independente, autossuficiente, dono do seu próprio nariz e sem precisar de ninguém, e sem dar satisfação a ninguém. Talvez você está procurando por isso. Talvez você está cantando o lema do mundo: é porque Deus me fez assim, dona de mim. Mas, meu irmão, a verdade é que isso é uma grande mentira de Satanás. Você não foi criado para viver independente. Você não foi criado para viver autônomo. Você não é autossuficiente. Você é como o apóstolo Paulo e precisa saber dizer: vem ligeiro, estou precisando de ajuda. Será que você é daquelas pessoas que diz assim: mas eu só dependo de Deus? Isso parece ser espiritual, né? Eu só dependo de Deus. Mas na verdade, meu irmão, isso é orgulho, isso é soberba. Na vida cristã não existe carreira solo. Você não pode fazer carreira solo. Sabe por quê? Porque quando nós somos mudados, nós ganhamos Deus como Pai. Mas você ganha quem está do lado do seu banco como família. Então, é família. Está todo mundo junto. Está todo mundo no mesmo barco, porque é todo mundo corpo de Cristo. Ninguém pode dizer aqui que não depende de ninguém. Ninguém pode dizer aqui que só depende de Deus. Você não é tão inteligente que não possa precisar daquele que não é tão inteligente como você. Meu irmão, você não é tão rico que não possa precisar de quem é mais pobre do que você. Você, meu irmão, não é tão santo que não possa precisar daquele que você acha que tem os pecados piores do que os seus. Lá em Moçambique eu vi outra coisa. Uma das irmãs que foi conosco no time de missionários era uma irmã muito rica. E ela cooperou muito financeiramente com aquela viagem. Mas ela é muito rica e por isso ela tinha vestimentas diferentes. Era Prada, Chanel, Dior. Era o natural dela.
Mas eu vi uma mulher de Prada, Chanel, Dior, ajoelhada no barro, limpando menino que só tinha uma roupa e estava toda rasgada, porque não podia nem lavar, só tinha uma. E não, meu irmão, ninguém estava filmando para botar em campanha política. Só quem pode fazer isso é o reino de Deus. Só quem pode fazer isso é quem entende que ganhou uma nova família. E na família, não importa se você é rico ou se você é pobre. Na família, não importa se você é inteligente ou se você é burro. Na família, tem espaço para amar todo mundo. Meu irmão, você pode ser o membro mais tradicional da igreja e talvez pode precisar de quem está chegando agora. Aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo, o homem que fundou inúmeras igrejas, o homem que escreveu inúmeras cartas inspirado por Deus, que curou doentes, que ressuscitou mortos, que recebeu revelações diretamente do próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo para um jovenzinho, nas vistas de alguém como qualquer: vem depressa, eu estou precisando de você. Será que você tem essa humildade? Será que numa situação difícil, tudo o que você queria era alguém para poder mandar um zap: procura vir ter comigo depressa? Será que você pensa que alguém, quando está passando por uma dificuldade, eu preciso falar com alguém? Será que alguém pensa no seu nome? Será que alguém lembra fulano? Eu vou ligar para Beltrano, eu vou falar com ele. Será que você acha que é uma pessoa assim? Confiável? Será que você acha que é uma pessoa assim? Ajudadora? Acolhedora? Ou será que você tem liberdade para fazer isso com outro irmão aqui da igreja? Eu vou falar com o ciclano: tô mal, procura vir ter comigo depressa. Meu irmão, se você acha que ninguém vai lhe escolher, e se você acha que não tem liberdade para falar com ninguém, eu preciso lhe dizer uma coisa: parece que você está fora da família, parece que você está deslocado da comunidade. É preciso se achegar mais, é preciso baixar as guardas, é preciso gastar tempo com seu irmão. Sabe por quê? Porque é família e vale a pena até o último suspiro. É o que Paulo está dizendo aqui. Deus está nos chamando, meus irmãos, para sairmos da nossa armadura orgulhosa de super-homem e de dizer: eu preciso de você. Lembra da cançãozinha que a gente cantava quando criança? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. É isso mesmo. Certa vez lá no seminário, um dos irmãos dos seminaristas não gostava muito de tomar banho. E era uma dificuldade, porque é 7 pessoas num quarto, não tem condição, o incenso toma o quarto todinho. E eu era o responsável por manter as coisas em ordem. E os meninos disseram: não tem condição de dormir, tem que falar com o cidadão. Vamos lá. Botei meu banquinho do lado da cama e disse: meu irmão, meia-noite, 11h30, você tem até meia-noite para tomar um banho. Mas por quê? É a minha vida, é o meu jeito, é o meu corpo, ninguém tem nada a ver com isso. Meu irmão, quando você está em comunidade, quando você encontra uma família,
todo mundo tem a ver com a sua vida. Porque quando um fede, todo mundo sente. Quando um cheira, todo mundo cheira. Então, meu irmão, não é porque os outros se metem muito na sua vida, é porque os outros são a sua vida. Essa comunidade deve ser sua família. E você tem que estar aberto para ela. Porque quando você fede, todo mundo vai ter que sentir. Mas quando você cheira, todo mundo vai se alegrar com a sua bondade. Mas Paulo continua, verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Paulo está se sentindo sozinho, ele está em solidão. E a dor é maior porque um de seus trabalhadores não saiu para trabalhar. Ele não saiu para plantar uma igreja em um lugar distante. Ele abandonou. É provável que ele tenha apostatado da fé, largado da fé cristã. Demas, tendo amado o presente século, há quem se surpreenda, meu irmão, porque tem descrente no meio do povo de Deus. Porque tem gente que não foi nascida de novo dentro da família, dentro da igreja. Mas isso foi algo que o nosso Senhor Jesus Cristo já nos advertiu, e mais ainda, foi Ele que quis assim, foi Ele que determinou. São parecidos, é joio e trigo, não dá para discernir, não dá para arrancar, é só Ele que faz isso no último dia. Mas, meus irmãos, nós não podemos considerar que todos os que estão aqui são salvos. Se você não tem certeza da sua salvação em Cristo, se você nunca teve uma experiência verdadeira de nascer de novo, de viver para Jesus, de ter a sua vida transformada para Jesus, quando as coisas apertarem, eu preciso lhe dizer, você vai amar a sua vida, você vai amar mais o prazer, você vai amar mais o dinheiro, o seu bem-estar, e vai deixar Cristo de lado. As coisas arrocharam para o apóstolo Paulo. E Demas, tendo amado o tempo presente, me abandonou. Meu irmão, se você está na igreja, só porque sua família vem. Se você está na igreja, só porque você nasceu aqui e... eu sempre vim. Se você está na igreja, só para dar uma justificativa para o mundo. Não, eu vou para a igreja, eu sou evangélico. Eu preciso lhe dizer, quando as coisas arrocharem, você vai amar mais a sua própria vida. Quando a igreja se mostrar como família, e família tem desentendimento, e família tem gente complicada, você vai e acho que esse lugar não é para mim. Por isso, meu irmão, se você, por outro lado, tem a certeza da sua fé, da salvação em Jesus Cristo, você não pode se surpreender quando alguém que não é crente de verdade te decepcionar dentro da igreja. Não tem gente que não é crente, não tem um Demas. Meu irmão, talvez esse Demas pode te abandonar, pode falhar contigo. Não se surpreenda, foi Deus que quis assim, joio e trigo no mesmo lugar. Por isso, não se espante demais quando as pessoas dentro da igreja falharem com você. Elas vão falhar mesmo. Não se espante, meu irmão, quando elas fracassarem e te abandonarem. Elas são assim. Mas olhe também para você. Você também não é assim, não? Você também não erra com os outros? Você também às vezes não pisa nos outros? Não aperta os calos? Meu irmão, é gente como a gente. A gente fere e é ferido. Não tem para que se assombrar tanto assim. Mas,
para que você não seja um Demas, eu lhe suplico, procure Jesus. Se você não tem certeza da sua salvação, eu preciso lhe dizer, se você tem dúvida, é capaz que quando as coisas arrocharem, você ame qualquer outra coisa, e não a Jesus, e não a nova família que Ele deu. Meu irmão, procure a certeza da salvação em Cristo Jesus. Procure ser um com Cristo, ser um como qualquer um da família. Por isso, meu irmão, é precioso ficar firme na família de Deus, porque a gente tem gente, e gente como a gente. A gente pode ser vulnerável, humilde, precisar um dos outros, ser dependente. A gente pode ser. Mas tem outra coisa que torna a igreja preciosa, a família de Deus preciosa, está ali dentro. Veja o verso 11. Sabe por quê? Porque sempre vai haver tempo para se reconciliar, para reconciliar-se, para refazer o caminho, para reconstruir amizades, para refazer os laços rompidos. Veja o verso 11. Somente Lucas está comigo, Paulo diz. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Meu irmão, quando o apóstolo Paulo diz aqui, toma contigo Marcos, ele está fazendo algo revolucionário. Sabe por quê? Porque João Marcos era um jovenzinho, primo de Barnabé, e ele foi companheiro de Paulo, o Barnabé. E na primeira viagem missionária, o Barnabé disse, olha, João Marcos vai com a gente, vamos levar esse menino, que ele vai nos acompanhar na viagem missionária, ele vai nos ajudar e vai ser missionário como nós. Mas a gente não sabe o motivo. João Marcos desistiu. No meio da viagem, João Marcos voltou. Talvez João Marcos ficou com medo. Era sair sem ter rumo, era sair sem saber o que ia comer, era saber sem sair onde ia dormir. João Marcos disse, isso não dá para mim não, vou voltar. Era jovem, ele ficou com medo. Já na segunda viagem missionária, quando Paulo e Barnabé disseram, vamos pegar as nossas malas e vamos, nós plantamos igrejas, agora nós vamos supervisionar como elas estão. Barnabé disse, vou levar João Marcos agora. Paulo disse, não. Em Atos, diz que houve tão grande desavença. Acho que Paulo não só falou não. Foi mais forte. Houve tão grande desavença que Paulo teve que ir por um lado e Barnabé por outro. Se separaram. Porque Paulo disse que não era justo que aquele rapazinho fosse com ele. Fato, meu irmão, é que aquele Paulo tão firme, tão irredutível, aqui está dizendo, traz Marcos. Sempre, meu irmão, há tempo para reconciliação. Nessa família, sempre há tempo para refazer os laços. Sabe por quê? Porque um dia, o Senhor dessa família refez os laços que nos ligavam até Deus. Mas imagine como devia ter se passado na cabeça do João Marcos. Um jovenzinho, um missionário inseguro, devia ter pensado, não vou servir mais para nada. Se o apóstolo Paulo, que é o bam, me negou, até se separou de Barnabé por causa de mim, eu não vou servir para mais nada. Ninguém vai me querer para ser pastor da sua igreja. Mas, meu irmão, me parece que João Marcos não agiu bem, né, da primeira vez. Ele não foi forte, corajoso. Mas também me parece que Paulo poderia ter sido mais legal com o jovenzinho. O fato, meu irmão, é que na igreja, como eu disse, às vezes a gente fere.
às vezes a gente é ferido. Nessa família, às vezes a gente é irredutível e faz tão grande desavença. O fato, meu irmão, é que, apesar, se você feriu, ou se você foi ferido, sempre há tempo para reconciliar, para refazer, para reatar. O velho Paulo, amolecido pela maturidade, disse: traz João Marcos, porque me é útil para o ministério. Meu irmão, você já teve momentos que alguém te desprezou? Que alguém te deixou de lado? Talvez que alguém disse que você não prestava para nada? Ou será que foi você que disse isso com alguém? Será que alguém aqui na igreja já te feriu? Meu irmão, o velho apóstolo Paulo, amadurecido, aprisionado, abandonado, está nos dizendo que é tempo de reconciliar as relações que foram rompidas. É tempo, meu irmão, se você feriu alguém, refazer o caminho. É tempo, meu irmão, se você foi ferido com alguém, estender o perdão. É tempo, meu irmão, de ser família unida de novo. É mais ou menos como aquela música, sempre acabam pedindo perdão. Não é da grande família? É isso. Há tempo, há espaço. Não espere, meu irmão, você está abandonado. Não espere, você está esquecido. Não espere, você está aprisionado ou à beira da morte para refazer o caminho. Sabe por quê? Porque a igreja é feita de gente como a gente. Gente que fere uns aos outros, que abandona, que despreza e que trai. Assim como você faz também. Ou vai me dizer que não faz? Talvez você olhe para essa passagem e se enxergue somente como o injustiçado. Como Paulo está dizendo aqui, estou abandonado, todo mundo me deixou. Mas talvez você nunca se enxerga como aquele que deixou alguém de lado, como aquele que desprezou alguém. Você já parou para pensar nisso? Tem gente que está com raiva da gente, ou chateado com a gente, e a gente nem sabe, né? Nem lembra, nem sentiu que foi tão ruim com aquela pessoa. Mas até Paulo pisou no calo de alguém. O grande apóstolo Paulo. Saia, meu irmão, do seu orgulho. Saia, meu irmão, do seu vitimismo. Sempre fazem as coisas ruins com você. Você sempre é o coitado. Você sempre é o abandonado. E reconheça que você precisa daquele irmãozinho. Traz João Marcos, porque me é útil. Refaça as relações, porque você não pode ser independente daquele seu irmão que lhe feriu ou que você feriu. Mas, meu irmão, além de ter com quem contar na solidão, além de ter espaço para reconectar as relações, é precioso ficar firme na família de Deus. Sabe por quê? Porque sempre há oportunidade de servir, de trabalhar, de ser útil. Veja o verso 12. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Paulo está preso, Paulo está no fim da vida, ele está precisando que Timóteo venha visitar. Ele percebe também que a igreja de Éfeso não pode ficar sozinha, tem que ter alguém para pastorear. E é exatamente Tíquico que ele manda. Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso. Mas quando Paulo diz, vem cá Timóteo, quem é que ia ficar no lugar? Tíquico, quem está mandando a carta. Tíquico está como carteiro, vai mandar aquela correspondência
e quando chegar lá, vai ficar no lugar de Timóteo. Perceba, meu irmão, o mundo não gira em torno de você. Não gira em torno do seu umbigo. Você precisa de ajuda, mas a igreja também precisa. Vem, Timóteo, já estou planejando quem vai ficar no teu lugar. A igreja não vai ficar descoberta. A igreja não vai ficar desamparada. Apesar de todas as desventuras, apesar de todos os desprazeres, as traições, o velho apóstolo Paulo está nos dizendo: vale a pena servir o povo de Deus. Ele estava ali porque estava servindo o povo de Deus, com a pregação do Evangelho. Ele estava preso por causa disso. Ele ia morrer por causa disso. Ele ainda diz: estou mandando alguém para cuidar de vocês. Não vai ficar descoberto, não. Eu estou precisando, mas vocês também precisam. A gente sempre acha que está numa situação difícil demais para ajudar. Não, eu estou muito difícil, está muito complicado, não dá para ajudar. Mas eu posso lhe dizer que sempre, por pior que você esteja na sua situação, há alguma maneira de você ajudar o outro. Sempre vai ter alguém pior do que você. Sempre você pode servir. Na nossa sociedade individualista, é tudo eu, é só eu, ela nos diz que você tem que se amar. Tem que se amar primeiro. Você tem que pensar só em você. O seu bem-estar é importante. O dos outros é depois. Mas as Escrituras estão nos dizendo: não é assim. Não é assim. Se for assim, não tem sentido da gente ser igreja. Não tem sentido da gente ser família. Se é só você, você e você, não tem sentido de depender uns dos outros, de ser membros uns dos outros. Nós fomos salvos para sermos iguais ao nosso Mestre. E o nosso Mestre se rasgou na cruz do Calvário, porque Ele amava a igreja. Gente como a gente. Meu irmão, se não fosse para amar assim, Ele já podia levar a gente. Não tem o que a gente fazer uns pelos outros, mas tem. O apóstolo Paulo diz que tem, veja o verso 13: quando vires, traz a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Além de se preocupar com a igreja, estou mandando Tíquico, ele também se lembra do serviço dele como cristão e como apóstolo. Ele está preocupado em ensinar e aprender a palavra de Deus. Provavelmente esses pergaminhos se referem à palavra de Deus escrita. Os livros podem ser outros recursos. O fato, meu irmão, é que o Paulo está arrasado, está abandonado, está desprezado, mas ele ainda quer servir a Deus. E você não pode servir a Deus se você não serve os filhos de Deus, a família. Nós nunca podemos achar que nós sabemos demais para aprender. A gente sempre pode aprender. A gente nunca tem que parar de se alimentar com as Escrituras. Você pode continuar aprendendo. Mesmo que você seja o grande apóstolo Paulo, no fim de toda a sua experiência, o nosso serviço a Deus deve ser composto de união. Deve ser composto de palavra. Quanto mais palavra e conhecimento de Deus você tem, mais você vai poder servir aos outros. Mas também é precioso permanecer firme na igreja de Deus por outro motivo. Para ter com quem contar, para quando nós estivermos
quando nós estivermos na solidão, ter com quem contar, para quando a gente estiver separado de alguém, intrigado de alguém, ter tempo para se reconciliar, para a gente poder servir. E também, meus irmãos, é importante e precioso a gente continuar firme na igreja, para a gente aprender a se decepcionar. A gente precisa aprender a quebrar a cara. E é isso que a igreja nos proporciona. Veja o que é que diz o verso 14. O Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Provavelmente Alexandre estava na igreja, mas é aqueles que não era crente de verdade. E assim como Demas lá no início, isso não tem que ser uma surpresa para os crentes. Mas ele causou muitos males ao apóstolo. Porque o que é que ele fez? Ele resistiu, veja o próximo verso 15, resistiu fortemente às palavras do Evangelho. Aprender a se decepcionar, meu irmão, não é simplesmente esquecer. Tem gente que diz assim: olha, fulano fez isso comigo, esqueça. Não é só esquecer. Veja que o apóstolo Paulo está lembrando aqui. O Alexandre Latoeiro me causou muitos males. Mas, meu irmão, o aprender a se decepcionar é você lembrar que quem tem que se vingar, que quem tem que resolver e acertar as contas, não é você, é Deus. Veja o que é que ele diz: o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Por isso, meu irmão, a gente precisa aprender a se decepcionar. Não é você que vai resolver as coisas no grito. Não é você que vai resolver as coisas na vingança. Não é você que vai resolver as coisas dando troco. É o Senhor que resolve as questões. Meu irmão, quando a gente aprende a se decepcionar dentro da igreja, não tem espaço para rancor. Não tem espaço para mágoa. Não tem espaço para falta de perdão. Muito menos espaço para vingança. Quando nós estamos dentro da família de Deus, nessa grande casa, a gente precisa estar pronto para saber se decepcionar. Saber que vai ter alguém que pode causar-me mal, mas que ainda assim vale a pena servir essa igreja, porque é família. E família a gente não escolhe, a gente ama. O fato, meu irmão, é que você pode estar se passando por isso hoje. Você pode estar com alguma coisa entalada na sua garganta, alguma coisa que alguém fez, e você ainda não conseguiu se resolver com isso. Eu preciso lhe dizer: vale a pena entregar ao Senhor estas coisas. Vale a pena entregar o perdão. Sabe por quê? Quem pede perdão primeiro não é quem está errado, é quem quer ficar livre e cumprir com o que a palavra diz. A palavra diz: se o teu irmão tem algo contra ti, levanta, vai até ele e reconcilia-te. Não é se você tem algo contra o teu irmão, vai lá puxar pelos cabelos o que está errado. Não. A gente precisa aprender a se decepcionar. A gente precisa aprender a saber que as pessoas erram e a gente erra também. E a gente erra com as pessoas. Elas precisam de perdão, tanto quanto eu e você precisamos, mais cedo ou mais tarde. Veja o verso 15: tu guarda-te também dele, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Quando a gente aprende a se decepcionar, a gente pode ajudar outras pessoas a saberem se decepcionar também. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para o Timóteo: cuidado. Quem caminhou na frente, meu irmão?
Quem já passou pelas dificuldades da vida cristã, pode olhar para a gente e dizer: cuidado por esse caminho, é mau. Cuidado que ali tem uma pedra. Desvia que ali tem buraco. E é justamente por isso que chama discipulado. Alguém que já andou ensinando o caminho das pedras. Por isso que é importante o discipulado. E tem a ver com se aprender a se decepcionar. Quando a gente é igreja, quando a gente está na comunhão, quando a gente é família, os que caminharam na frente nos ajudam a trilhar esse caminho. Mas ainda, os cabelos brancos, meus irmãos, nos lembram que quando a gente chegar do outro lado da trajetória, vai ter valido a pena servir a Jesus. Vai ter valido a pena seguir esse caminho. Meus irmãos, quando a gente é igreja, e quando os mais velhos ajudam os mais novos, quem passou na frente ajuda e compartilha experiência, como Paulo está fazendo isso com Timóteo, a gente desfruta disso e aprende até se decepcionar. Aprende talvez o que Paulo diria se tivesse essa música: acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro até sozinho. É olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Meu irmão, isso é discipulado. Mas perceba também uma coisa interessante, que o apóstolo Paulo não diz assim: ó, não fala com Alexandre. Se o Alexandre, você vê ele na rua, vira para o outro lado da calçada, não passa nem perto dele. O apóstolo Paulo está dando um conselho: cuidado com Alexandre, ele me causou grandes males, resistiu à palavra. Perceba, meu irmão, que quem caminhou na frente, apesar de toda experiência, apesar de toda bondade do discipulado do cristão, você que é mais experiente, mais velho na fé, não deve, como o apóstolo Paulo não fez, ser autoritário, obrigar e forçar para o que te parece melhor. Paulo não está dando ordens aqui para o jovenzinho Timóteo. Isso não é discipulado. Isso não é aprender a se decepcionar. Isso é superproteção. Ele poderia ter dado uma ordem ao jovenzinho Timóteo, mas o jovem pastorzinho Timóteo precisava ter as suas próprias experiências. E se ele não tivesse cuidado, aprender a se decepcionar, quebrando a cara. Meu irmão, se relacionar com essa família é precioso demais. E é precioso também. Sabe por quê? Porque a gente pode dar mais do que receber. E você pode pensar: mas por que isso é precioso? Eu dou e não recebo nada em troca. É uma via de mão única, só sai e nada volta, e eu não recebo nenhum benefício. E isso é precioso? Meu irmão, eu preciso lhe dizer, não é na lógica da sociedade de hoje, não é na lógica do mundo. A gente só quer dar o que vai receber, a gente só quer fazer se vai ter recompensa. Mas na caminhada cristã, dar é melhor, é superior, é mais útil, agradável do que receber. É virtude. Olhe para a cruz. É aquele que dá e dá o seu próprio sangue, a sua própria vida, a sua própria carne, sem expectativa de receber nada de nós. É mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz.
Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Na minha primeira defesa, significa dizer que o julgamento romano tinha várias fases. E é possível que essa primeira defesa fosse como assim uma audiência de custódia. Mas imagina Paulo, saindo da prisão, indo para o julgamento. E aquele Paulo que ajudou tanta gente, que serviu tanta gente, que pregou a palavra e várias pessoas se converteram, que curou, que ressuscitou pessoas. Ele poderia ter pensado, vai ter alguma pessoa lá no julgamento, vai ter alguém que diga que eu não sou um homem mau. Mas quando ele olha, e quando chega no tribunal, ninguém lá. Os bancos estão vazios. Não tem ninguém para ser testemunha. Ninguém para dizer, ele me ajudou. Não, ele é um homem bom. O que estão falando dele é mentira. Eu conheço ele. Todos abandonaram. Isso pode ser uma figura de linguagem do Paulo para falar sobre que assim, muitos me abandonaram. Tinha talvez Lucas lá do lado, tinha alguém, mas a igreja não estava lá, as pessoas não estavam lá. Perceba que ele diz assim, que isso não lhe seja posto em conta. Diferente de Alexandre Latueiro. Com Alexandre Latueiro ele diz que o Senhor lhe dê a paga. Ele não era crente, mas os irmãos que ficaram com medo, eles eram. Então que isso não seja posto em conta. O fato, meu irmão, é que os irmãos fizeram isso, não era porque era dia de culto, não é porque estava passando um programa bom na televisão, não é porque estava o trânsito muito complicado, é porque eles estavam com medo de serem punidos como cristãos. Eles estavam com medo de dar e não receber em troca. Mas, meu irmão, aquele Paulo que arriscou a cabeça por toda a igreja, não tinha uma viva alma que arriscasse a cabeça por ele. É triste. Às vezes a igreja nos abandona, nos fere, nos aflige. Mas, meu irmão, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que mesmo quando a igreja nos abandona, nos aflige e nos fere, verso 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meio do meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Meu irmão, mesmo quando a igreja nos abandona, nos aflige, nos fere, a gente pode dar mais do que receber. Eu preguei e deu certo. Eu preguei e eles ouviram a palavra da verdade. Eu fiz o trabalho da igreja e anunciei o evangelho. Meu irmão, quando nós estamos dentro dessa família, quando nós nos achegamos dentro dessa família, nós precisamos ter em mente claramente que você vai se dar, você vai se doar, você vai se entregar mais do que receber. Você não vem para a igreja para as pessoas lhe elogiarem. Você não deve vir para a igreja para as pessoas lhe baterem tapinhas nas costas. Você não deve vir para a igreja porque você vai ganhar mais. Você vai dar. Mas por que isso? Sabe por quê? Porque a gente acredita que a gente já ganhou mais, muito mais e muito mais do que reconhecimento dos homens, do que aplauso das pessoas, do que os bens transitórios. A gente reconhece e entende que uma pessoa deu sem receber nada e foi na cruz do Calvário. Por isso você pode se doar e se entregar. Por isso você pode sair da sua casa
Isso é família. Isso é igreja. Sabe aqueles amigo doce de final de ano? Você leva uma cesta de chocolate, abala e ganha uma barrinha de chocolate. Sempre você dá mais do que você recebe naqueles negócios. Mas por que você participa? Porque estar com as pessoas vale mais do que chocolate, não é? Porque participar da brincadeira vale mais do que o bombom. Meu irmão, é assim. E a gente só participa disso porque a gente sabe que estar na casa do Senhor um dia vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Porque a gente sabe que estar entre os filhos de Deus vale mais do que estar em qualquer outra família. Porque a gente sabe que família é assim mesmo. E a gente vai dar. Você espera seu filho retornar todo o investimento que você faz por ele? Se você esperar, está difícil. Porque disse um estudo que um filho pode ser tão caro para um pai, até a vida adulta, mais de R$1 milhão. Bota aí, mensalidade, fralda, leite, plano de saúde, não sei o que lá. Você espera ele lhe devolver? Não. Você só dá. Você só dá. Não espera. Mas, meu irmão, é verdade que quando a gente está na comunhão com os nossos irmãos, dentro dessa família, dessa igreja, as bênçãos vêm. Mas a gente não vem por causa das bênçãos. A gente vem porque a gente entende que o sangue de Jesus comprou a sua vida e a de quem está sentado do lado do seu banco. Porque você acredita que o Salvador, que limpa pecados, limpou o seu e limpou de quem está do lado do seu banco. Você só faz isso e só acredita porque você tem a firme convicção de que o Deus que pode tirar do pior abismo e tirou você, estendeu a graça para o outro também. E conquistou para si gente de toda raça, de todo povo, de toda tribo, de toda língua e de toda nação. Gente que cheira e gente que fede. Gente que usa Prada, Chanel e Dior. E gente que só tem uma roupa. Meu irmão, vale a pena se decepcionar. E vale a pena se entregar. Mesmo que não tenha muito bom troco. Porque alguém já entregou tudo, sem receber nada em troca, pela sua vida. E o apóstolo Paulo, verso 17, completou a pregação do Evangelho. Serviu, mesmo quando foi abandonado. E é ele mesmo que diz lá no início da carta: tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo está mostrando que a gente pode se desgastar, que a gente pode dar mais do que receber e que isso vale a pena. Sabe por quê? Porque é propósito eterno. Seu irmão do lado no seu banco, aquele que você dá e não recebe nada em troca, é o seu irmão para sempre. É um propósito eterno. Aquele que você investe em pregação do Evangelho e investe e parece que nunca tem retorno, vale a pena. Ele pode ser seu amigo eterno. Vale a pena dar mais do que receber. E vale mais a pena, sabe por quê? Veja o verso 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Quando a gente dá mais do que recebe, a nossa recompensa não vem dos homens, ela vem de Deus. É Ele que, mesmo estando eu abandonado, vai me levar a salvo para o seu reino celestial. Meu irmão, quando os seguros da vida cessam,
quando as coisas do mundo cessam, quando a igreja lhe desampara, lhe aflige e lhe fere, e você continua dando o seu sangue e a sua vida por ela, o seguro de Deus nunca falhará. A recompensa de Deus nunca falhará. O auxílio de Deus nunca falhará. E o fato de você tudo suportar pelos eleitos será recompensado pelo Pai. É Ele que abre os céus e recebe o apóstolo Paulo. A recompensa vem dele. Vale a pena, meus irmãos, perguntar: o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? O que é que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Vale a pena servir mais do que ser servido, meu irmão. Vale a pena dar, doar, amar. Parece que São Francisco já cantou isso. Compreender mais do que ser compreendido. Perdoar mais do que ser perdoado. É dano que a gente recebe. E é morrendo que a gente vive. Mas a última coisa que é precioso estar firme na igreja, na família de Deus, é porque a gente vive uma vida comum. Uma vida comum. Comum é de onde surge a palavra comunhão. E aqui no verso 19 ele diz: saúda Prisca e Áquila e a casa de Onésiforo. Paulo está mandando oi para alguns colegas queridos, amigos queridos que estão longe. Perceba, a vida na igreja tem decepções, mas tem amigos também. E amigos de longa data. Mandam oi para fulano. Mandam oi para a casa de Onésiforo. Onésiforo ajudou Paulo em Roma. Ele diz no início da carta, durante todo o texto, Paulo está dizendo que existe gente ruim e fraca na igreja. Mas olha a quantidade de gente boa, de amigo, de cooperador que ele cita. É muito maior. O reino de Deus é um reino de amigo. É de gente como a gente, que erra muito, mas que acerta muito também. Quando nós recomeçamos e estamos dentro dessa comunidade, nós vamos esquecer. Assim como nós somos esquecidos. Mas viver a vida comum é mandar um oi de dentro da prisão. Saúda Prisca e Áquila. A vida comum, meu irmão, não pode ser: eu só vou falar se fulano falou comigo. Eu só vou lembrar de fulano se ele lembrar de mim. Comigo é bateu, levou. Não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. Veja no verso 20, Erasto ficou em Corinto e Trófimo eu deixei doente em Mileto. Nós não sabemos porque Erasto está em Corinto, mas é mais um fator de solidão. Na igreja, a vida comum, tem gente que se muda e sai. E também tem gente que não é culpado, ficou doente. E o grande Paulo nem pôde curar. Isso significa dizer que às vezes a gente vai ter circunstâncias ruins na igreja. Nem tudo é um mar de rosa e nem tudo é culpa dos outros. Só acontece. Às vezes vai faltar dinheiro na igreja. Ela vai ser menos atrativa para você? Às vezes vai faltar o ar-condicionado. Ela vai ser menos atrativa para você? Às vezes as pessoas vão adoecer. E acabou a história com aquela pessoa. Viver vida comum é aprender isso também. Mas também é perceber companhias ocultas. Veja o que é que diz o verso 21. Apressa-te para vir antes do inverno. Eubulo está te enviando saudações. E o mesmo, o Prudente, o Lino, a Cláudia e os irmãos todos. Perceba que o apóstolo Paulo tinha acabado de falar que estava sozinho. Não tinha ninguém. E olha quem está mandando mensagem para o povo. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia, irmãos todos. Tem uma igreja. Às vezes inconstante. Mas tem uma igreja com o apóstolo Paulo. E ela está mandando um oi. Quando Paulo falou assim, não tem ninguém, ele podia ter falado uma figura de linguagem. Tem pouca gente. Talvez o pessoal
abandonou ele e agora se reconciliou, voltou com o apóstolo Paulo. E a vida da igreja é assim mesmo. Isso é viver a vida comum. É dizer para quem está perto e para quem está longe: o Senhor seja contigo e a graça seja convosco. E o Paulo termina: meu irmão, você pode ter vivido coisas terríveis dentro da igreja. Você pode ter passado por momentos de grande dificuldade aqui. E você pode ter memórias terríveis. E alguém pode ter te ferido muito aqui dentro. Talvez você precise caminhar 8 quilômetros para chegar na sua igreja. Talvez para viver a vida em comunidade, você precisa caminhar os 8 quilômetros descalço. Talvez você esteja velho e abandonado. Talvez nada disso esteja acontecendo com a sua vida. Mas a palavra de Deus está nos dizendo: vale a pena. Vale muito a pena servir a Deus dentro dessa família, até o seu último suspiro. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te dar graças porque nós temos uma família da tua parte. Nós queremos te dar graças, Senhor, porque essa família, Pai, é um presente teu. A gente não escolhe, o Senhor só nos dá. Mas nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos revista e nos conceda graça suficiente para não se apartar dessa família, para não desamparar essa família, para não abandonar, Pai, nenhum dos nossos irmãos. Reveste esta comunidade e a tua igreja com o vínculo do amor, com o elo perfeito, Senhor. Faz, Deus, com que os altivos e orgulhosos possam dizer: procura vir ter comigo depressa. Faz, Deus, com aqueles que são demas, que são inconstantes e não te conhecem de verdade, possam achar salvação em ti. Faz, Senhor, com que quem não faz parte dessa casa possa querer ser filho teu e fazer parte dessa família achando salvação. Senhor, ensina aos nossos corações se decepcionar. Ensina aos nossos corações, Senhor, estender a mão para perdão e reconciliar. A gente estando certo ou a gente estando errado. Ajuda-nos a viver uma vida juntos e misturados e unidos. Senhor, faze-nos que a tua graça seja conosco. Nós todos, um pouco desajustados, um pouco problemáticos, um pouco diferentes, mas filhos do mesmo Pai. Ajuda-nos a sermos um, de fato e de verdade. Em nome de Jesus. Amém.